Olá, Vitória. Bom dia, tudo bem? Vitória, e aí? Você pensou sobre aquelas questões que eu apresentei na semana passada? Qual é o instrumento que mede a quantidade de chuva? Em geografia, chuva recebe outro nome, é plúvio. Plúvio é chuva. Portanto, o instrumento que mede a quantidade de chuva é o pluviômetro, né? É como se você cortasse uma garrafa PET, colocasse com a boca cortada para cima, fizesse uma reguinha nela e deixasse a chuva cair. E aí você saberia quantos milímetros de chuva caiu naquele dia, naquela semana, naquele mês. O pluviômetro é um instrumento muito interessante e que mede a quantidade de chuva. E a relação entre clima e vegetação? Você pensou nisso? Na verdade, o clima ele influencia na vegetação, né? Quando o clima muda, a vegetação muda também. Numa viagem mais longa, quando a gente passa por áreas de climas diferentes, a gente percebe que a vegetação vai mudando. Mas o clima não é o único fator que influencia na vegetação. A gente tem também o relevo, ou seja, as altitudes, e também, né, as partes mais baixas em relação ao nível do mar. Nós temos também o tipo de solo. Vários fatores influenciam no tipo de vegetação de um lugar. E o que é vegetação? Vegetação é um conjunto de plantas que nasce naturalmente numa determinada região. O Brasil tem sete tipos de vegetação principais, né? E isso nós vamos trabalhar nessa aula. Cerrado, caatinga, manguezal, os campos lá no sul, que o pessoal chama de pampas, as florestas, que o pessoal chama aqui, né, a nossa floresta de mata atlântica, a vegetação costeira, aquela que fica do lado do mar, que o pessoal também chama de vegetação de restinga, o pantanal. São tipos, formações vegetais importantes e que caracterizam a cada região do Brasil. De modo que a nossa tarefa para essa semana é você ler as páginas 186, 187, 188 e 189 do livro. Não se assuste, tem poucos textos, tem ilustrações, e você me responder uma coisa: que tipo de vegetação predomina na nossa região? Na região de Cantagalo, nos municípios vizinhos, hein? Essa é uma pergunta que eu gostaria que ficasse na sua cabeça quando você ler o texto. E depois me responda: que vegetação, que tipo de vegetação caracteriza a nossa região? E como é essa vegetação? Tá certo? Grande abraço. Tchau.